O Brasil chegou perto do comunismo. Nossa Nunca. Senhora. Os no- Vou se preparar pra isso aí, né, cara? Porque é o que a gente tá falando. Eles têm esse fantasma, né? O fantasma do Ó, um já comunismo. quitou. Um quitou. Nossos militares concordaram com isso. Eu queria pedir se vocês pudessem conceituar para nós em que momentos, em que Eu ações... queria ver eles conceituando o comunismo pra começar. Pra começar. Seria muito bonito. Ó, o cinegrafista aqui querendo atrapalhar tudo agora. o Brasil esteve perto do comunismo. Quando aconteceu isso. Bom, o Brasil é um país agrícola e mineral. Então, a força do campo está no abastecimento a preços compatíveis com o poder aquisitivo da sociedade. O minifúndio, ele inviabiliza o abastecimento. Então, por que é que a reforma agrária foi um processo de guerra revolucionária? Porque queria inviabilizar a economia brasileira onde ela é forte. Agora, nunca a esquerda se envolveu no combate ao tráfico de minérios estratégicos. O Brasil perde $1 bilhão por dia em contrabando e subfaturamento de minérios estratégicos. Eu não vejo nenhum deputado... Para resumir, ele tá, como eles adoram fazer, ele está misturando o agro com a agricultura familiar. Aham. Quando se fala que o Brasil é um país agricultor, como é que ele falou, né? Uma coisa assim, é isso, a agricultura familiar é que sustenta o Brasil. Essa frase é muito repetida porque é isso. O agro não é o que faz, o que manda comida para os mercados que a gente compra para casa. Esse não é o agro que faz, é a agricultura familiar. Aí, querer favorecer isso para eles na verdade, né, quando o agro seria prejudicado, para eles seria um ataque ao Brasil por causa mas a agricultura familiar é o que traz comida para nossa mesa, e não o agro. Mas eles gostam de inverter isso aí para fingir que, nossa, o agro é um coitadinho e que adora fazer bem para os cidadãos brasileiros. Adoro fazer bem. Adoro fazer bem. Nossa, vamos botar comida saudável na mesa da galera? Sem nada de agrotóxico. E sem, Nada, não vamos não, fazer e sem- lobby pra trazer agrotóxicos cada vez... Tipo, que é bom, Isso, é. pra plantação, mas o câncer que a gente pega, irmão... E sem, tipo assim, vender para fora o que é melhor e mais barato e deixar o que é ruim mais caro para nós e jogando fora comida com frequência, porque é mais barato jogar fora do que vender barato. É melhor para eles jogar comida fora. Esse é o agro que eles querem proteger. deputado de esquerda, direita, a falar sobre isso. E é isso que mantém o Brasil na pobreza. Então, na realidade, o pobreza. comunismo, ele soltou suas garras quando atacou o campo. Porque é uma maneira... Você cortar o abastecimento, cortar a logística, é um processo de guerra, né? Se você ataca o Brasil onde ele é forte, ele é tão forte que alimenta a China, por Falando exemplo. porra nenhuma, cara. Hoje, a China é o último país que quer revolução no Brasil. Por quê? Porque eles precisam do Brasil para comer. Só por isso. Então, nós não podemos... Por exemplo, generais da China que estiveram aqui, eles informaram o seguinte, que a China estava comunista, não era comunista. E que o problema da China é produzir 3 bilhões de tigelas de arroz por dia e 2 bilhões de água potável por dia. 2 bilhões de sem água. poder 2 pôr bilhões de um água. em cada tigela. É muita água, é o muitas Brasil águas. é a hein, tem. solução vê para uma o unidade mundo. de água. A E China, nós temos- a China tá fazendo 2 bilhões de água. De água. Já vendeu. Sabe o que a China tá fazendo? Vendendo água. Vendendo água. Já vendendo água. água. Vendendo água. Vendendo Tá água. vendendo água. Você vende o quê? Água de quê? Confrontar essas verdades e edificar um futuro melhor. Cara, a pergunta foi: o Brasil já chegou próximo do comunismo, o maluco foi pra China, Quantidade de água de que a água China que faz. a China faz. A unidade da água. A unidade da água. Agora, o Brasil, na Revolução Comunista, como chegou perto, quando atacaram o campo, eu sou produtor rural, eu posso dizer isso, eu assisti diretamente, não sei, acidentalmente eu estive na Marcha da Família, sou produtor rural, sou advogado, Produtor rural, deve militante ter há terra, 50 isso, anos. produtor rural. Então, eu vi tudo isso de perto. Esse cara não puxa... E o Mandioca Brasil da terra. sempre esteve atacado pelo comunismo, mas não pelos comunistas. Não, Os então, comunistas foram utilizados por fantasma do Londres, comunismo. que quer neutralizar o potencial do Brasil e manter o povo artificialmente na pobreza. My work is easy because I use ClickUp.
Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping Desculpa, everything gente, eu I acho need que to eu get não done sei, é in a sexta-feira, list tá, view. gente? Mas eu acho que eu não sei, eu sou burro. Porque eu não entendi eu vou falar porra nenhuma sobre... que ele falou. Eu não entendi nada que ele falou. Não, é tipo assim, quando a gente fala que é os espantalhos deles e tal, é isso. Quem que é essa pessoa, esse grupo que quer manter quem na pobreza? Por que alguém ia querer tomar conta do país para mantê-lo pobre? Quem é que faz isso? Quem é que se beneficia de ter pessoas pobres? Ah, peraí, não é no capitalismo que funciona assim, que tem que ter pobre para trabalhar por pouco salário? Inclusive, uma das grandes lutas do MST é, de fato, o MST existe pela falta de reforma agrária. A reforma ele agrária tocou nunca- no ponto, né, Nunca cara? aconteceu no Brasil. A reforma agrária, de fato, nunca. Foi um dos motivos, inclusive, da implantação da ditadura, né, cara? Para barrar isso. Tá lá nos anais. 64, quando as mulheres, né, elas por si próprias, houve uma revolta do povo e partiu principalmente das mulheres, né? Estou errado? Se estiver errado, eu... E nisso, né, o movimento começou a crescer, entendeu? Então eu não falo em um golpe, eu falo que houve uma intervenção militar. Por quê? Porque houve aí, na minha concepção, eu falo que eu sou A concepção não importa, né? O que está no livro de história é um golpe e uma ditadura. filho de militar, entendeu? Eu sou pai de militar, sou militar, mas eu sei diferenciar Que coisa, né? o certo do errado. Eu não sou uma pessoa radical, eu não sou. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu olho em todos os sentidos. Porque tem militar que é radical. E eu não sou Eu não isso. sou radical, eu mato todo tenho mundo minha que visão como discordar. jornalista, que sou jornalista hoje, então a gente tem que chegar em vários parâmetros, entendeu? Então eu acho que houve a intervenção militar porque a situação estava partindo para uma catástrofe. E antes que acontecesse o pior, A gente fez os uma militares, catástrofe acontecer de fato. e devolveram o catástrofe poder dos beneficiários. em 1985. Entendeu? Figueiredo praticamente, né, com as diretas já. Entendeu? Houve aí na minha concepção, as eleições, a partir do momento que passaram, né, eu acho que o governo militar, eu fui criado no governo militar, e também não tem assim, eu não tenho o que falar, porque eu trabalhava, né, eu tinha minha carteira de trabalho, e a gente, né, então eu não tinha o porquê me esconder. Eu nunca me escondi, muito pelo contrário. Eu me senti. Porque tu era a favor, cara. Tu era uma cadela da ditadura militar, cara. É óbvio que tu não precisa se esconder quando tu é. Ele acabou de falar filho de militar, então o pai dele tava do lado certo. E aí tu não precisa te esconder, de fato não precisa. Porque quando tu é uma cadela, tu não precisa, né? Tu tava lá latindo. O tesão pelo coturno, né? Mencionado no nosso show. Senti até melhor, né? Mas houve assim essa participação das Forças Armadas, né? Foi na minha concepção crucial, porque se não houvesse isso hoje é isso. Obrigado. Obrigado, Rogerinho. Então é isso aí. É isso, não falar com nada, né? Só, não, pra mim tava bom. Meu pai era militar e por acaso a ditadura não nos atacava. Intervenção, né, cara? Porque é muito louco, né? Quando tu vem assim, quando os militares se juntam e vão e tiram o poder estabelecido até então, né? Que é o governo estabelecido, não tem outro nome, né? Não tem outro nome. E aí seria já a terceira vez na história do Brasil, em 64, que o militarismo fez isso. O Getúlio Vargas faz isso antes. E aí, antes disso, a proclamação da República, que foi um outro golpe militar da mesma forma. Para tirar o Dom Pedro, para tirar a Isabel, estava interina na época, né? Mas era Dom Pedro II ainda, sob o fantasma dele, né? Para tirar ele. E os militares sempre estavam nessa aí, né? Sempre estão nessa aí. Que classe é essa que se une, mas é só para derrubar quem está no poder, para eles subirem, né? Não pode dar muito. O país que eu reivindico não se dá ouvido a rico e nem a milico. Boa. Lescano, Wellington. Eu queria falar um pouco o seguinte: quando eu estava lá na lavoura, trabalhando, produzindo arroz, feijão, café, batata, mandioca, eu não sabia que tinha regime, nem sabia o que era regime, não sabia de nada. Só vim aprender depois. Aí eu era congregado mariano, uma coisa bem atrasada da Igreja Católica, né? Coisa bem de rezar mesmo. Agora está pecador. Foi fazer um congresso eucarístico
em Maringá, e levaram para lá falar em 59 um padre para falar contra o comunismo. Primeira vez que eu ouvi falar de comunismo. Sei que não tinha democracia, porque o padre falava, e ele falou do comunismo, falou dos comunistas brasileiros, Luiz Carlos Prestes, falou de Julião, Francisco Julião, e foi falando. Eu ouvi aquilo, não tinha uma consciência, um conhecimento para poder processar aquilo. Aí hoje o senhor tem conhecimento, senhor é de esquerda. Quando eu chego em casa, nós tínhamos conseguido o primeiro rádio que nós compramos em nossa vida. Vendemos lá, colhemos bastante arroz, trabalhando na terra dos outros. Vendemos um arroz e compramos um rádio. Aí começou a passar no rádio aquele momento que os Estados Unidos tentou invadir Cuba para derrotar a Revolução Cubana. E aí eu vi aquela notícia. Meses depois, foi dada a notícia que eles foram rechaçados e que dali para frente o governo americano pedia para libertar os presos que entraram em Cuba para poder acabar com a Revolução Cubana, foram presos. Não sei se era 400 que ficaram presos. O Kennedy pediu para o Fidel Castro para liberar os americanos depois disso. Aí ele disse assim, eu libero, mas eu quero dois tratores em cada ser humano, cada cara preso desse daqui, eu vou liberar. Os porcos, isso... Tá. Não Eu quero dois tratores, porque eu já fiz a reforma agrária, e a primeira foi do pai dele, da família dele, já fiz a reforma agrária e agora com o extrator nós vamos botar para o povo produzir. Aí eu chego em casa, eu fui confrontar, aí que eu fui confrontar a ideia que o padre falou. Aí eu conversando com meu pai, eu disse assim, pai, vem cá, o padre falou um monte de coisa lá que é mentira. O comunismo não é para matar a pessoa, mas para dar vida para as pessoas. Foi daí que eu comecei. Aí quando eu venho para São Paulo, vou direto para fazer movimento sindical. E aí, só para poder encerrar, em 79, eu estive, que eu já estava conhecido pelo Brasil afora, andava o Brasil falando por sindicatos, junto com Lula, com o Livro Dutra, com o Jacob Ittar. Me arrumaram para mim poder fazer uma turnê na Itália para conversar com os brasileiros que estavam exilados lá fora. E foi aí que esse aqui era da minha cidade, só conheci ele lá. Quando eu estou lá, me levaram na Itália, lá, para mim ir num sítio onde foi feita a reforma agrária. O país capitalista. Toda a Europa tem reforma agrária, até nos Estados Unidos. Então, não é verdade que a reforma agrária é um sinônimo de comunismo. Pelo contrário, ela reforça o capitalismo se ele estiver... Hoje eu recebo ele, comunicador, jornalista e palestrante, Luciano. Obrigado pelo convite. Como é que dá conta de fazer tudo isso? Pode, fácil. Se eles pensarem direito. Porque você não vai poder fazer com que fique um monte de gente passando fome e você tendo terra para poder plantar. Por isso que nós apoiamos o MST. Tomara que o MST continue crescendo, porque isso é que vai trazer a solução para o nosso país. Já morreu. Roque, o senhor gostaria de complementar? Sim. Não, pensando justamente o período pré-64 e a não existência de perigo comunista naquele momento, certo? O que nós Perigo nenhum, perigo nenhum. tínhamos ali, como o próprio Zé Pedro agora acabou de falar, era um projeto de democratização da sociedade, um projeto de reforma agrária, como eu já falei também, foi feito em toda a Europa e que possibilitou, inclusive, o desenvolvimento do capitalismo europeu. Aquilo não era uma ameaça de comunismo. O que estava colocado naquele momento era um projeto de autonomia e desenvolvimento autônomo do país. Um projeto de democratização e entendendo democracia não apenas no sentido de que a pessoa vota e pronto, isso aí já é democracia, o fato de a pessoa ter direito a voto. Mas a democracia tem que ser também social, a democracia tem que ser também econômica, a democracia tem que garantir direitos
e garantir dignidade ao ser humano. Enfim, nós temos uma parcela grande da população hoje que ainda vive numa condição indigna. Isso não é democracia. A democracia é que a gente luta por ela. Eu luto pela democracia desde sempre. Mas eu quero que o povo tenha não só o direito de comer, o direito de votar, mas o direito de ter uma vida digna, ter o direito a lazer, ter o direito à cultura, acesso à cultura. Porque se não tiver isso, enfim, tem meia dúzia. Isso é uma coisa que a direita nunca entra em pauta também, até porque a questão de cultura deles é zero, né, cara? A cultura da direita hoje é ver um show do Gustavo Lima. Porque a gente sabe, né, cara, que a cultura expande mente e cria pensamento crítico, né? O que é coisa que a direita abomina, porque a população tendo isso acaba indo contra a direita. Exato, é só. Aí eles discussão nos livros do Olavo de Carvalho, o livro negro do comunismo. São os tantos que dominam e que se beneficiam dessa situação, explorando a grande maioria do povo, deixando a grande maioria do povo em condições indignas. Portanto, a democracia, no meu sentido, tem que ter um conceito muito mais amplo do que apenas o direito ao voto. Hoje nós temos uma parcela grande da população que até vota, uma parcela até que nem vota, porque não se sente representado realmente por essa democracia que nós estamos vivendo. Tem que haver reformas políticas importantes aí para a gente alcançar um processo mais efetivamente democrático.